Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida, PCNP do Conviva, psicóloga, e sejam bem-vindos. Olá, pessoal, eu sou Elisângela, PCNP de Ciências da Natureza, da Diretoria de São Bernardo do Campo, e hoje nós falaremos sobre saúde mental. Relembrando, o Conviva de São Paulo é um programa da Secretaria da Educação e tem como premissa que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem. E o que o programa busca, né? Qual que é o objetivo do Conviva? É contribuir para um clima escolar positivo, por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor. Um outro objetivo do Conviva também é promover e articular a participação ativa da família na vida dos estudantes, articular e fortalecer a rede protetiva social no entorno da comunidade escolar, com a aproximação entre os serviços de assistência e saúde mental. O tema da nossa aula, como foi falado, é sobre a saúde mental. E esse diálogo tem o objetivo, de passar para vocês um conhecimento e de uma linguagem clara e acessível, com o objetivo de desfazer mitos, esclarecer dúvidas e trazer mais confiança dos educadores para que, dentro do seu ambiente de trabalho, possa colaborar, fazendo da escola um ambiente saudável, colaborativo e acolhedor. Agora nós vamos trabalhar essas questões reflexivas, o que é mente, o que é saúde mental e o que é transtorno mental. Para isso, agora eu vou pedir a colaboração da psicóloga Cida, que é a nossa psicóloga da Diretoria de São Bernardo do Campo, para ela passar a visão psicológica da psicologia, o que é mente. Cida, por favor, explica para a gente o que é mente. Vamos lá, pessoal. Mente é uma coisa muito complexa, né? Então eu vou abranger um pouco mais. Então é assim, como é que surgiu isso? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar em Freud, pai da psicanálise, ou os que ainda não ouviram, né? Um dia vão ouvir. O Freud, que é Sigmund Freud, que é o nome dele, ele era um médico e aí ele começou a perceber o quê? Que tinha uma certa diferença entre o físico e tinha algo além deste físico, né? Então aí ele começou a fazer estudos, né, do cérebro, ver o que estava acontecendo. Aí foi se surgindo a parte mental. Então ele chama, como ele chama, de psique. O que seria a psique? A psique, ela, para o Freud e outros estudiosos em relação à psicologia, vem psique, psicologia, né? Ou psicanálise. Então, psicanálise, então seria análise da psique, ou seja, análise da alma. Então, ele via que tinha algo além, e aí ele foi buscando mais coisas. Foi onde ele começou a ver que a mente ela era dividida, tinha algo que acontecia com o ser humano que não era só físico, mas sim vinha do cérebro e passava isso para o corpo. Foi quando ele começou a dividir a parte de consciente e inconsciente. O que seria isso? A parte consciente é aquela que nós temos coisas que a gente sabe que está fazendo, a gente tem consciência daquilo que está fazendo. E o inconsciente, como ele trabalha? Ele vai tudo que nós passamos, ele vai sendo guardado. É como se hoje ele fosse uma CPI, CPI não, uma CPU de computador.
ele vai armazenando dados, né? E aí ele começou a descobrir e começou a dar nomes que nós temos o id, que é o nosso impulso de desejos, o ego, que é o que equilibra, e o superego é aquelas regras da sociedade, porque nós não podemos ser só impulso, né? Então nós temos os nossos impulsos, as regras, e o ego, ele equilibra isso. Então, por que eu estou falando? Porque ele é o que foi descobrindo essa parte. Aí nós temos um outro teórico também, que é o Skinner, que ele fala do quê? Do comportamento das pessoas. Então, ele trabalha com a parte comportamental. E ele descobriu que nós podemos ser condicionados, desde que tenha um estímulo positivo ou um estímulo negativo. Então, sendo mais claro, por exemplo, ele fazia experiência com ratos de laboratório, o qual, se o ratinho, por exemplo, ficava na gaiola e pressionasse a barrinha, ele ganhava água. Se ele não pressionasse, ele ganhava um estímulo negativo. Então, ele começou a fazer esse estudo com os ratos e ver que nós, quando temos um estímulo positivo, nós conseguimos mudar algumas coisas, ok? Já que você fez esse esclarecimento do que é mente, explica para a gente o que é saúde mental. Então, a saúde mental, ela é assim, todos nós temos nossas dificuldades, viemos de uma estrutura de família, o meio, a sociedade, todas essas coisas. Então, assim, nós nascemos com uma personalidade, né? Que a palavra personalidade vem de persona, ou seja, pessoa. Então, nós temos a nossa personalidade, que ela não muda a estrutura dela. O que vai acontecendo são colocando alguns acessórios no desenvolvimento de uma criança, ou seja, dependendo da criação, dependendo dos estímulos, então ela vai tendo isso na estrutura dela. Tá? Então, a saúde mental, basicamente, ela é formada com você conseguir lidar com todos os sentimentos, as mudanças, de uma forma mais equilibrada, porque todos os dias acontecem coisas na nossa vida, nenhum dia é igual ao outro, então nós temos que aprender a equilibrar todos esses sentimentos, essas emoções, para poder lidar com uma forma mais saudável. Aí é ter uma saúde mental melhor, poder saber até onde pode ir ou não pode. Então, basicamente, seria isso. Tá, joia. Então, Cida, agora explica para a gente o que vem a ser o transtorno mental. Então, foi feito um estudo que 13% das crianças só nascem com um transtorno mental, que seriam os transtornos de déficit de atenção e outros mais, que nós temos várias crianças, adolescentes com isso. Os outros são transtornos que vêm através de algum sofrimento, ou seja, eles sofrem de transtorno de ansiedade, de transtorno de depressão, de pânico, porque vamos pegar os nossos adolescentes que estão num desenvolvimento a nível hormonal, físico muito grande. Então, eles têm essas instabilidades e, às vezes, não conseguem lidar com todas essas mudanças, que são físicas, também tem as mudanças internas, porque, assim, ele não é nenhum adulto e nenhuma criança mais. Então, ele entra numa confusão e aí ele acaba tendo angústias, ansiedades, medos, inseguranças. Então, a gente poderia
falar que vão sendo desenvolvidos alguns transtornos, que, na verdade, são diferentes de doenças psiquiátricas. Ah, tá As certo. doenças psiquiátricas são a esquizofrenia, a psicose, isso são doenças. Transtornos, eles são tratáveis, né, com a medicação ou não medicação, então, ou uma terapia, ou alguma coisa paliativa, exercício físico, então tem várias coisas, tá? Então, assim, podem ter vários tipos, né? Hoje nós pegamos crianças, adolescentes, ainda mais no momento que estamos vivendo, com transtornos, muitos transtornos assim de ansiedade, Isso. de angústia. Como agora, né, a gente vai começar a falar sobre o mundo mais complexo. Então, ó, essas mudanças constantes, né? Então, nós temos as coisas da incerteza, da imprevisibilidade, que, assim, quando ficamos na dúvida, e, por exemplo, o adolescente, o que ele vai, se ele vai estudar, se ele não vai estudar. Então, isso vai se criando angústias de não saber o que vai acontecer ou não saber lidar com determinadas situações, né? Que é o imprevisível. Então, eles têm que ser desenvolvidos para poder lidar com essas mudanças, que é como eu falei, são mudanças constantes do dia a dia e que isso acontece tanto na vida das nossas crianças, como também na vida dos adultos. Aí nós temos também a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Né? É você ficar dividido entre duas coisas. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos muita informação pela tecnologia, isso gera uma angústia, porque assim, o que fazer com tudo isso? E também isso acabou um pouco, não neste momento que nós estamos vivendo, que, né, a gente está usando a tecnologia para muitas coisas, está sendo ótimo por causa de uma pandemia, as pessoas podem estar em casa utilizando todos esses recursos. Mas esse recurso também, ele fez com que as pessoas se afastassem, mesmo antes desse contexto de pandemia, ele fez com que as famílias se afastassem. Por quê? Porque os adolescentes viviam, adolescentes, crianças, com essas informações, não sabendo que aquilo que está passando é certo ou errado, então eles ficam divididos. E aí começou a faltar uma coisa muito importante para a saúde mental, que é o quê? O relacionamento, né, com as pessoas, tá? Então, isso quer dizer, assim, uma separação, eu ficar entre duas coisas e que isso me gera um desconforto. Pode ser uma angústia, uma ansiedade, qualquer tipo de sentimento, uma tristeza. Aí, né, como eu estava falando, continuando, a tecnologia, as mudanças nas relações. Hoje nós temos, lógico, a gente se vê virtualmente, conversa virtualmente, mas o ser humano, ele precisa muito do contato físico, mas hoje, nesse contexto, não podemos, né? Só que a tecnologia, como, assim, logo que ela surgiu lá atrás, ela realmente foi afastando essa relação com as pessoas, né? Ela não foi tendo mais, então, em vez de você ligar para a pessoa, você manda um WhatsApp, você não se reunia mais, ou você via assim, vou dar um exemplo, numa praça de alimentação, uma família almoçando e todos eles no celular, né? Não tendo uma interação. E isso prejudica muito, né, a saúde mental. Volto a repetir, nos dias de hoje nós precisamos manter, né, esse distanciamento, mas isso prejudica porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, né? Mas como eu te disse, né, hoje nós precisamos manter este distanciamento. Tá ótimo.
Muito obrigada, Cida. Fora a tecnologia, né, que fez essas mudanças nas relações, não é só um meio, né, que as pessoas têm para se comunicar, é essa infinidade, como mostra a figura aí, né, ao lado. Facebook, Instagram, YouTube, isso realmente gera muita ansiedade. É e-mail, é Skype, então, nesse mundo atual, essas mudanças nas relações e com esse monte de via, né, de comunicação, acaba piorando realmente, dando mais angústia para as pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho do mundo mais complexo. Desde a década de 1990, percebe-se que as rápidas transformações sociais têm trazido maiores possibilidades, acesso à informação, mas igualmente geram maiores exigências para o sujeito. Hoje necessitamos ter mais capacidades para lidar com esse contexto, e estas nem sempre se desenvolverão naturalmente. A escola precisa considerar estes aspectos para a educação de crianças, jovens e até os adultos, porque sabemos, né, da importância dos professores na escola, claro, né? Então, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre novas gerações, sobre essas novas gerações. Eles trazem algumas fragilidades. Entre elas, tem maior risco de sofrerem de transtornos mentais, né? Baseado em tudo isso que a Cida já falou para a gente. Mas também tem forças que é importante que tenhamos consciência para que sejam valorizadas e para que ajudemos nossos estudantes a também ter consciência delas, uma vez que podem tornar-se um recurso valioso para ajudá-los a lidar com os desafios. Cida, agora, por favor, passa para a gente um perfil das crianças e dos adolescentes na atualidade, porque os professores, além deles lidarem com a sua ansiedade, têm também que estar atento com os pontos positivos e as fragilidades dos nossos jovens. Sim, exato. Então, é assim, hoje estamos vivendo uma realidade em que os nossos professores estão também passando por isso, não só os nossos jovens, como você disse. Quais são os pontos, né, como vocês estão vendo aí, os pontos positivos? Eles têm mais acesso à informação. Sim, são mais solidários em ajudar o colega, porque está tendo dificuldade, né, não, em tal, ou seja, numa aula, alguma coisa assim, remota. Então, eles estão se tornando mais solidários, chamando uns aos outros mais. E engajam-se, né, mais nas ações, quando percebe que faz sentido. Então, assim, eles são curiosos, eles gostam dessas coisas de atualidades, de internet, de ficar por dentro. Então, assim, eles gostam de interagir nisso. Só que as fragilidades que eu falo que assim, que são as coisas não muito boas para eles, ou mesmo para nós, os professores, né? É que começam a se sentir muito solitários, contam menos, né? Como vocês estão vendo aí, menos com a família. Então, assim, a família hoje, nesse contexto, está trabalhando remotamente, então eles estão ali, às vezes eles precisam de uma ajuda, porque o professor está lá remotamente, mas, né, atendendo vários alunos. Então, assim, hoje eles se sentem solitários e isso realmente dá angústia, tristeza, ansiedade, né? E aí isso acaba eles ficando mais sujeitos a um sofrimento emocional, né? Porque eles acabam se sentindo muito mais sozinhos, porque, por exemplo, as crianças elas gostam de ficar lá com os amiguinhos, os adolescentes gostam de andar com a turminha, e hoje isso não pode ser feito, né? Então tem o lado positivo, né,
de toda essa atualidade, todas essas coisas que eles conseguem ter nas mãos, mas este lado, né, das fragilidades, porque eles têm tudo isso, mas o emocional vai ficando muito de lado, tá? Então isso gera muito sofrimento emocional, como eu disse, angústia, solidão, desespero e uma série de outros sintomas, né? Medo do que vai acontecer. Basicamente seria isso. Tá certo. Lembrando que a gente está focando no perfil de crianças e adolescentes, mas não esquecer jamais que o professor também se enquadra nessas fragilidades, o professor também tem família, o professor às vezes é o filho ou às vezes é o pai. Então, ele está dentro dessas fragilidades com certeza. Agora nós vamos ver o vídeo da especialista Adriana Foz. Ela é mestre de psicologia médica e psiquiatria pela Unifesp. Ela é educadora pela Faculdade de Educação da USP, pós-graduada em psicologia da educação, especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. O tema é saúde mental, é uma questão de aprendizagem. Agora, nós vamos definir o que é promoção de saúde. Promoção de saúde são ações que visam melhorar a qualidade de vida e saúde de pessoas e comunidades. Trata de um conceito positivo que integra várias dimensões individuais, sociais, ambientais, culturais, econômicas e políticas. Nos últimos anos, mudou bastante o conceito de saúde, que antes era muito mais voltado para a doença e para o remédio. Hoje se compreende que para que se tenha saúde, é necessário também difundir conhecimentos para que pessoas desenvolvam hábitos saudáveis e contribuam para ambientes saudáveis, como nas diversas instâncias em que convivem. Aqui a gente está ilustrando um pouquinho, né, sobre o conceito positivo que integra as várias dimensões individuais, sociais, ambientais, culturais, econômicas e políticas. Tudo isso influencia na promoção da saúde. Como na primeira imagem está falando, né, da pessoa estar se sentindo bem, ela está passando essa sensação de que ela está bem. A convivência em grupos com as pessoas, uma harmonia saudável das crianças também, estando no ambiente. Na outra figura, mostra, né, a comunidade trabalhando com a cultura local, todos em harmonia, né, sempre envolvendo a cultura, economia, política e o social. Agora a gente fala um pouco da promoção da saúde mental. A organização, o que, que ela fez? Ela elegeu o sono. O sono é um dos principais fatores para que as pessoas elas tenham uma qualidade de vida melhor. Sono, exercícios físicos, aumentar as habilidades emocionais para lidar melhor com o estresse, como pilares fundamentais para a promoção da saúde mental. Então, o que, que seria? Nós temos vários pilares. Nós temos que ter um sono regrado, a parte do exercício físico, ele estimula a parte cerebral, de um certo alívio, um relaxamento, né? Para você poder ficar bem e conseguir aumentar as habilidades emocionais. Então, isso é muito importante. Aí nós temos as ações de promoção de saúde, melhoria de clima escolar e qualidade de vida devem ser realizados permanentemente. Então, isso é uma coisa que nós temos que, assim, sempre estar vigiando para poder ter um clima escolar ou um clima em casa, ou um clima em qualquer lugar, no trabalho, acolhedor, né? Um clima de qualidade de vida.
Isso a gente tem que estar muito atento. Ações específicas de acolhimento devem ser realizadas para pessoas em sofrimento e situações complexas, sempre que necessário. Então, se eu vejo uma pessoa, se eu percebo uma pessoa, seja nossas crianças, adultos, nós temos que acolher, como vocês veem aí na imagem, né? Promoção da saúde e ações de acolhimento, né? O que ali na outra imagem está acontecendo? O professor está próximo do aluno e ele está dando atenção, ele está acolhendo a dúvida dele. Então, isso é muito, muito importante, ficarmos próximos, que hoje, infelizmente, não podemos, mas assim, nós podemos acolher virtualmente. Agora eu vou falar sobre os fatores de proteção versus os fatores de risco. Fatores de proteção são aqueles que contribuem para o desenvolvimento saudável, sempre lembrando do desenvolvimento saudável. Fatores de risco são aspectos que podem comprometer o desenvolvimento saudável e aumentam as chances de consequências adversas. É importante dizer que nem só os fatores de risco e nem somente os de proteção por si só são determinantes para um certo resultado. Eles interagem de múltiplas formas entre si, inclusive com o perfil individual de cada criança e adolescente. No entanto, fortalecer os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco associados à escola podem transformar positivamente o ambiente escolar, com enormes impactos de bem-estar e na saúde mental do aluno. Então, aí nós vemos aí, fortalecer os fatores de proteção na escola. Clima relacional positivo. O que seria isso? Uma boa qualidade nas relações, ter um relacionamento, poder ter a empatia, poder, que seria se colocar no lugar do outro, entender o outro, perceber o outro, sentimentos de pertencimento e apoio, que é o quê? A gente se sentir pertencendo ao grupo, cria-se um vínculo de confiança, um vínculo afetivo, que isso ajuda muito as nossas habilidades. E o reconhecimento do esforço e valorização. O aluno está lá, está realmente se esforçando, mas ele tem uma limitação. Então, nós temos que reconhecer, né? Não só falar, olha, ele é limitado, não, nós temos que reconhecer que ele se esforçou, né? E que nós temos que valorizar aquilo, porque cada ser humano é de uma forma, cada um é cada um, e isso é muito complexo e é muito difícil, às vezes, a gente conseguir entender, porque tem vários alunos dentro da sala, mas é só ter um pouco de sensibilidade que a gente consegue rever e ver tudo isso. Continuando aí, então, como eu falei, interações sociais positivas. Então, a gente sempre tem que incentivar, elogiar, pegar a parte boa dele para resgatar a ruim, porque senão ele só vai ficar com a ruim. Estímulo de bons hábitos, então, assim, alimentação saudável, como a gente disse, o sono saudável, ter uma vida regrada, exercícios. Então, isso é o estímulo a bons hábitos. Percepção de segurança e proteção, que nós falamos lá atrás, que é assim, ele tem que sentir que onde ele está, ou todos nós, onde estamos, nós podemos ter a sensação ou sentir mesmo que estamos seguros e que estamos protegidos. Então, isso tem muito a ver com a gente ser acolhido. Todos nós precisamos ser acolhidos.
A interação dos estudantes com todos os adultos na escola precisa ser cuidada, que foi o que eu falei, né? Então, assim, nós já somos adultos, então, lógico, nós temos mais recursos, né, para lidar com isso, alguns melhores, outros não, porque somos pessoas diferentes, mas precisamos ter esse olhar para eles, né, dessa interação, de precisar ser cuidado, não como uma mãe, não, mas como realmente um corpo docente, aquilo que eu falei o acolhimento é fundamental. Elas geram impactos e servem como modelo de comportamento. Então, como eu disse anteriormente, nós somos os modelos para eles. Quem nunca, de repente, encontrou com algum aluno e ele falou assim: Nossa, eu lembro de você, professora, que você fazia isso, aquilo outro, isso me ajudou naquilo. Então, assim, nós somos, né, fora da casa deles, nós somos os modelos que eles têm. Agora a gente vai escutar um pouquinho deles, né? O que os estudantes pensam sobre a saúde mental? Vamos lá escutar o que eles pensam. Oi? Oi, Como que é seu nome? Antônio. Antônio, o que é saúde mental para você? É uma saúde da cabeça. Eu tenho 12 anos, eu sou do gênero masculino, eu sou branco e sou do 7º ano, assim como eu falei. Muito bem, são 5 perguntas, então bora lá. Para mim, o que é saúde mental? Bom, a saúde mental é, em primeiro lugar, a saúde e, em segundo, mental, no caso da mente. Então, é como você se sente aqui dentro, como você é aqui dentro, o que você pensa aqui dentro, o que passa aqui dentro, como está o bem-estar aqui dentro. Por exemplo, eu penso muito, eu sou um menino que eu fico na minha cama, e eu fico deitado e eu fico refletindo. Reflito sobre o mundo, reflito sobre muitas coisas. Reflito sobre minha vida, eu reflito como que é a vida de outras pessoas, como que deve ser outra pessoa. Eu reflito muita coisa. E muitas das vezes, alguns jovens, as reflexões que eles fazem na cabeça são reflexões um tanto quanto pesadas. Jovens que têm depressão, que sofrem de depressão, jovens que não têm a melhor vida do mundo e por isso se culpam por isso. Eu tenho muitos amigos assim. Infelizmente eu tenho. E eu, como eu tenho uma saúde mental instável, eu procuro sempre ajudar eles. Eu sou aquele menino que quando eu vejo alguém chorando, eu vou lá e conto uma piada para a pessoa rir. E como eu tenho muitos amigos assim, eu sou o cara que ajuda eles a rirem, a pararem de pensar nessas coisas. Muitos pensam em se matar, muitos pensam em se torturarem, em coisas muito piores. Então, são pessoas que têm a saúde mental um tanto quanto baixa, não têm a melhor saúde mental. E precisam, sim, de tratamento, de amigos, e não de um psicólogo, psiquiatra. São pessoas que, para curar a saúde mental, precisam ser ouvidas, na maioria das vezes, o desabafo delas. Então, essa é a minha teoria sobre saúde mental. Oi, eu sou a Maitê, tenho 13 anos, sou do gênero feminino e sou meio morena. Estou na série 8º ano B da Escola Joaquim de Toledo Camargo. E eu vim aqui responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que é saúde mental? Para mim, saúde mental é quando você está se sentindo bem consigo mesmo, com a pessoa que você tornou. E também é quando você não aceita relações tóxicas, seja tanto relações amorosas ou amizade mesmo. E é quando você não coloca limites muito rígidos para você mesmo. É quando você se sente bem consigo mesmo e com o próximo. E tudo bem?
Meu nome é Camille, tenho 16 anos, estou no terceiro ano, sou aluna acolhedora da Escola Jornalista Paulo de Castro. Saúde mental para mim é quando você entende seus sentimentos, entende as suas emoções e tudo bem ter um dia ruim. Olá pessoal, sou aluno da Escola Professora Marianinha Queiroz, localizado na diretoria de ensino de Itapecerica da Serra. Estarei respondendo algumas perguntas direcionadas a mim pela Secretaria do Estado da Educação. Para mim, o que é saúde mental? Saúde mental, para mim, é você poder incluir todas as suas necessidades, através da escola, através da família, através de trabalho, né? Muitas pessoas hoje sofrem por esse problema, por seu dia a dia ser muito corrido. Às vezes você acaba esquecendo de fazer algumas coisas por esse problema, de sofrer psicologicamente, acaba afetando a sua saúde mental, né? Então, para mim, saúde mental é isso, você poder incluir todas as suas necessidades psicológicas. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, alguns depoimentos de alguns alunos, muitos bem coerentes, né, acolhedores e tal. Então, assim, sinais de alerta, né? Como a gente identifica, né, esses comportamentos que indiquem que algo está acontecendo, não esteja bem com o estudante? Vocês viram na segunda fala aí do vídeo que ele tenta contar uma piada, que tem muitos amiguinhos lá que, né, tem lá os probleminhas deles. Então, assim, é conseguir, na verdade, ver que ele não está bem, que realmente ele está diferente, está triste. Então, é tentar fazer alguma coisa para o outro, né? Que bonitinho eles, né? Então, vamos lá nos sinais, né? Lembre que mudanças de humor são comuns em adolescentes, como eu falei lá atrás, que eles estão nessa transformação hormonal, tal, então é muito comum essa mudança de humor. Uma hora eu quero namorar com aquele menino, outra hora eu não quero. Então eles mudam muito de sentimentos, eles ficam numa confusão por causa também da parte hormonal, né? E também tem o sofrimento emocional, né, que acaba se estendendo. Às vezes tem uma causa aparente e às vezes não tem, né? Então nós precisamos, às vezes a gente sabe que o aluno perdeu alguém e tal, então tem uma causa sim desse sofrimento emocional. E às vezes a gente não tem essa causa. Então a gente precisa dar muita atenção a isso. Quando o aluno tem uma queda no rendimento escolar, ele vinha bem e de repente cai, provavelmente ele está com problema na escola ou sofrendo bullying, alguma coisa. Então, como eu disse, né, ficar sozinho, não sair para intervalos, ficar isolado em intervalos, então, ou na própria sala de aula. A agressividade, né, que às vezes é o que mais nos chama a atenção, né? O aluno que tem agressividade, não quer dizer que ele é um aluno agressivo, mas que ele está usando aquilo como uma defesa em relação ao que ele está sentindo. Tristeza e choro sem razão para nós, porque pode ter razão para ele, no sentido dele estar realmente tendo um sofrimento interno, algo que está passando dentro dele. Como um dos depoimentos disse, que nós temos que nos conhecer melhor, aprender a lidar com os nossos sentimentos. E, às vezes, a gente fala assim, não tem nada, né? Mas nós estamos tristes, estamos chorando, então tem algo que é mais profundo. Sinais de autoagressão, que são as mutilações, por isso que eu comentei lá atrás, as crianças que vão com blusas de frio, né? Quando está calor, se você pedir, não que
que tenha que pedir, mas assim, se ela levantar a blusa, você vai ver que tem vários cortes, que é uma, né, autoagressão. Não que ela queira, na verdade, se matar, mas sim ela está se autoflagelando, porque o sentimento interno, ele acaba sendo substituído por uma dor externa, então ele se corta para poder amenizar a dor do lado emocional dele. E falas ou expressões sobre o desejo de morrer, e que não necessariamente ele queira, mas ele já está pedindo ajuda através disso, né? Ele está falando assim, tem algo acontecendo comigo e eu preciso de ajuda e eu não sei como fazer. Então, nós devemos estar atentos a essas falas, a esses comportamentos, tanto, né, com os nossos alunos, com qualquer pessoa que convive ao nosso lado. Como vocês veem aí na figura, né, na primeira figura, então, assim, um desânimo, uma coisa assim de não conseguir se concentrar, né, que é o que eu falei, são indícios de estar acontecendo algo, só que a gente não consegue identificar. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. O outro é de isolamento, parece de uma tristeza, né, grande, de não querer estar com ninguém. A terceira figura é de assim, parece que está num desespero, esse desespero que está mostrando um desespero externo, mas é um desespero interno. Depois, o choro, né, que é a coisa também da tristeza, mas também de algum sofrimento, algo que está acontecendo, pode ser alguma perda, ou mesmo um sentimento de solidão, ou de não ser pertencente ao grupo. E na última aí, a automutilação, né? Normalmente eles andam muito assim, é capuz, é blusa de moletom, né? Então, assim, eles se cortam, que é para aliviar essa dor interna. Eu sinto uma dor externa, eu me alivio. Isso não é saudável, ele está procurando e está falando assim, eu preciso de ajuda. O que fazer quando acontecer essas situações no ambiente escolar? O que fazer? Como já foi dito, isso não cabe somente ao professor, cabe a todos os funcionários da escola. Caso, né, a pessoa se sinta à vontade, aproxime-se do estudante para saber se ele está bem. Vale também perguntar a um colega dele. O quanto mais próximo desse colega, melhor, se a gente não tiver essa proximidade com o estudante, né? E sempre respeitando o individual, sempre respeitando a pessoa. Comunique a gestão escolar, sempre. Qualquer sinal, comunicar a gestão escolar. Procure saber sobre os encaminhamentos dados e se há orientações quanto ao aluno. A gente tem que levar em consideração, né, em todos os casos, que a escola é um espaço de apoio e muito importante para o fortalecimento do aluno e para ajudá-lo a lidar com essas situações difíceis. Os encaminhamentos para a área da saúde que a escola dará também serão fundamentais. Quando há o transtorno mental, o diagnóstico e tratamento precoce significam que ele será menos grave e que esta criança ou jovem terá maiores chances de ter o desenvolvimento e a vida plena. Lembre-se, apenas 13% de crianças e jovens sofrem de transtorno mental. A maioria dos alunos enfrenta apenas momentos de sofrimento emocional. Lidar precocemente com o sofrimento emocional, identificar situações mais sérias e encaminhar ao serviço de saúde permitirá que o aluno continue a se desenvolver com plenitude. Nós sabemos também que alguns alunos nossos
eles vêm sem os laudos, né? Se eles têm algum problema, como você falou, né? O histórico do aluno, tal. Mas mesmo sem o laudo, nós temos que estar atentos e fazer todos os procedimentos, né? A gestão fazer todos os procedimentos para que a família consiga realmente esse laudo, se ele tem um transtorno, né, real, para poder ter todo esse encaminhamento, essas coisas, né, todo esse protocolo para que a gente possa resgatar o aluno o mais rápido possível. Isso. E também levar em consideração, né, que o educador pode ser muito importante no apoio e no acolhimento inicial desse aluno, para ele se sentir à vontade e para que esse professor tenha essa abertura. A nossa função como educador não é resolver os problemas do estudante, né? Mas, segundo as pesquisas, elas mostram que oferecer apoio e solidariedade tem um enorme efeito positivo. Também não é necessário nada mais do que fazer aquilo que é mais humano. Não precisa do professor, do educador ficar inventando, né? Fazer um malabarismo para cativar e acolher esse aluno. Só mostrar afeto, cuidado, escutar com atenção, respeito com o sofrimento do outro. E só complementando, Elise, isso que você falou, realmente, o professor não tem, assim, a responsabilidade de educar, de não sei o quê, mas ele tem que ter a sensibilidade de identificar, porque provavelmente a maior parte dos alunos, eles estão dentro da escola, e tem muitos professores que se identificam com os alunos e que conseguem ir por este caminho. Não só o professor, mas também os funcionários, né? Então, isso é de uma forma geral. Porque às vezes a família não consegue enxergar. O docente, né? Nós conseguimos ter mais proximidade deles. É lógico que respeitando, mas assim, sempre às vezes um coleguinha vai lá falar, olha, meu amigo não está bem, para quem ele confia. Então, sempre isso vai existir. Nós temos que ter este olhar mesmo humano, como você falou. Nós vamos passar, né, um vídeo de um especialista, o Anderson Rosa. O tema é a atuação de cada área, contando com a área da saúde. Ele é graduado em enfermagem, mestre e doutor em ciências pela Unifesp, professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Atualmente é pró-reitor de assuntos estudantis da Unifesp. Pessoal, a gente agradece de coração, espero que vocês tenham gostado e até a próxima ação do convívio da Diretoria de São Bernardo do Campo. Eu quero agradecer a todos e até a próxima nossa videoaula. Muito obrigada.